O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, atualmente afeta 5 a 8% da população mundial. Mas o número de diagnósticos vem crescendo e hoje nós vamos saber mais sobre esse diagnóstico, tratamento e como essa condição afeta adultos e crianças com a doutora Isabela Leite, psiquiatra. Confira. Segundo a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, afeta 2 milhões de brasileiros. O dado preocupante é que apenas 20% desses pacientes buscam tratamento. Mas, afinal, como identificar essa condição? O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno que tem como base 3 características principais, digamos assim, que é a desatenção, a hiperatividade ou a impulsividade, né? Tem gente que está mais ali no polo da desatenção, tem gente que está mais ali na hiperatividade e na impulsividade, e tem gente que mistura ali as 2 características. A doutora Isabela Leite, psiquiatra e mestranda em neurociências, também explica como o tratamento é feito e quais os tipos de TDAH. A primeira coisa é procurar um profissional em saúde mental, né? Porque apesar desses sintomas eles serem, por exemplo, chaves, digamos assim, para o TDAH, eles também podem acontecer ou aparecer em determinados momentos da vida e também podem aparecer em outros transtornos. Por exemplo, quando o indivíduo está muito ansioso, ele tende a ficar mais desatento também. Então, não é porque eu estou desatento que eu tenho um TDAH. Tá? Então, isso precisa ser muito bem avaliado para a gente conseguir fechar um diagnóstico e tratar como tal. E o TDAH, ele pode ser ali do subtipo mais desatento, mais hiperativo ou impulsivo ou misto. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o transtorno também pode ser diagnosticado na idade adulta e traz consigo muitos desafios. Isso é uma coisa que vem acontecendo mais ultimamente, provavelmente, assim, pelo acesso que a gente está tendo mais à informação, e isso é muito bom. E aí, o que acontece? O adulto, ele tem se identificado através, muitas vezes, do conhecimento, e até o conhecimento de nós, enquanto profissionais da saúde, tem aumentado em relação ao TDAH também. Antes isso não era tão falado, tão introduzido no nosso currículo, e agora a gente consegue diagnosticar mais. A partir desse diagnóstico que a gente consegue fazer, a gente consegue tratar e fazer o indivíduo viver com muito mais qualidade de vida. Após a pandemia de Covid-19, houve um aumento excessivo do uso de medicamentos voltados para pacientes com diagnósticos fechados de TDAH, que estão sendo utilizados de forma indevida e perigosa por pessoas sem o transtorno, com a falsa promessa de aumentar a concentração, principalmente por estudantes e concurseiros. Isso é quase um problema de saúde pública, digamos assim, especialmente nos finais de ano, que parece que as provas estão mais aí, o pessoal parece que tem usado até como um modo recreativo, digamos assim. Mas isso é muito perigoso, muito, porque as medicações que são usadas para o tratamento em primeira linha do TDAH, que são essas medicações que têm sido utilizadas de modo recreativo por outras pessoas ou para melhorar o desempenho, são os psicoestimulantes. E esses psicoestimulantes, quando usados indevidamente, especialmente, eles podem causar tanto dependência quanto tolerância. Ou seja, tem mais chance da pessoa ter dependência àquela medicação e precisar de doses cada vez mais fortes para ter o mesmo efeito. E fora que já tem estudo mostrando que em pessoas que usaram para melhorar o desempenho e que não tinham TDAH, o desempenho não foi tão melhorado assim. No final das contas, a pessoa foi bem na prova tanto quanto iria ser, ou não foi tão bem tanto quanto não iria ser. Não influiu nem contribuiu. Assim como muitas outras condições, é essencial que o TDAH seja diagnosticado o quanto antes, para melhores resultados no tratamento e menos impacto dos sintomas na vida do paciente. Aí é fundamental. O TDAH, que é diagnosticado precocemente, ele é tratado
precocemente, né? A gente só consegue tratar aquilo que a gente consegue diagnosticar. E aí, aquele indivíduo que consegue ter um diagnóstico, ter acesso a um tratamento, ele tende a ter menos transtornos psiquiátricos, porque o TDAH está diretamente associado com outras condições psiquiátricas, como ansiedade, depressão, transtorno por uso de substâncias, como álcool, né? O indivíduo também tende a ter melhoras na autoestima dele. Por exemplo, aquela criança que poderia passar a idade escolar todinha com o pensamento ali de que tinha muita dificuldade, que não era capaz, ela já vai ter não uma capacidade, mas ela vai ter uma melhoria no desenvolvimento dela escolar. E aí isso pode influenciar bastante, né, a autoestima dessa criança, tá? Além do desenvolvimento escolar por si, que aí a pessoa já vai conseguir ter um desenvolvimento mais adequado, acompanhar mais ali na universidade, nos trabalhos acadêmicos ou no próprio trabalho, né, do adulto também.